Chegou o momento de nós meditarmos na palavra do Senhor e eu quero lhe convidar para que abra as vossas Bíblias em Lucas, no capítulo 4, versículo de número 38. Palavra do Senhor em Lucas 4, 38 e 39, que diz assim: Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão, e a sogra de Simão estava enferma, com muita febre, e rogaram-lhe por ela. E, inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou. E ela, levantando-se logo, servia-os. Palavra do Senhor. Meus amados e queridos ouvintes da palavra do Bom Mestre, sendo Jesus ungido por Deus com o Espírito Santo, ele recebeu poder e autoridade. Com isso, Jesus andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, como assim afirma a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada. Já no início do seu ministério na Galileia, sua fama correu de tal maneira por todas as terras em derredor, que aqueles que o ouviam ensinar nas sinagogas o louvavam, como está em Lucas 4, 14, 15 e Atos 10, 38. Após a libertação do Gadareno, voltando já, Jesus, ele encontra uma multidão esperando. E Lucas 8,40 afirma que Jesus, que essa multidão o recebeu. Todos sabiam que dele não vinha mal algum. Alguém assim, quem não quer estar com ele? Mas mesmo Jesus, ele foi rejeitado. Quando completou-se os dias para sua subida ao céu, sua entrada na glória de Deus, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. Mandando mensageiros diante dele, entraram em aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousada, uma casa para passar a noite, mas esses não receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia para Jerusalém. A Bíblia diz que quando José e Maria andavam procurando lugar, eles não encontraram pouso, eles não encontraram lugar, nascendo Jesus na tão conhecida manjedoura. No Evangelho de João, a Bíblia diz que alguns discípulos o abandonam. Alguns discípulos voltam para trás porque acharam dura a pregação de Jesus. Jesus olhou para os 12 e diz: vocês não querem ir também, não? Aproveita que eles já saíram e vão atrás deles. Acompanha eles. Pode ir embora. Mas Pedro diz: a quem iremos nós? Oh, glória a Deus! Se só tu tens a palavra da vida eterna. Aleluia! Aleluia! Veja só, e agora mais uma vez os seus mensageiros vão diante deles, entraram na aldeia de Samaritano, e quando souberam quem estava chegando no lugar, rejeitaram a sua presença, porque o seu aspecto era de quem ia para Jerusalém, fazendo-se assim necessário estender a jornada para outra aldeia. Eles andaram um pouco mais porque na aldeia dos samaritanos ninguém quisera receber Jesus. Até hoje é assim com ele. Quantas almas, quantos corações, quantos lares rejeitam Jesus.
Jesus está à porta, até bate. Bate na porta daquele que um dia o abandonou e diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Observe, preste atenção que Jesus, ele está ainda nos dias de hoje enfrentando o desprezo e a rejeição. E mesmo sendo desprezado por alguns, talvez até você que está me ouvindo, você diz: tira logo dessa faixa, tira essa sintonia, põe outra. Você não está rejeitando a mim. A Bíblia diz que quem rejeita a nós, rejeita também aquele que nos enviou. Onde é que está isso, pastor? Está em Lucas. Aqueles que não recebem vocês, não recebem a mim. Ou você não sabia disso? Então, quando você rejeita o mensageiro do Senhor, você rejeita aquele que o enviou. Você rejeita o próprio Senhor. Ou você não sabia disso? Você não tinha consciência disso? Ou você se fazia de desentendido? Então veja que até hoje Jesus enfrenta o desprezo, a rejeição. Mas vai haver um dia que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Mas talvez esse dia para você seja muito tarde. Talvez esse dia para você seja muito pesado. Talvez esse dia para você não seja tão bom. Mas para aqueles que o receberam, oh glória! Louvado seja o nome do Senhor. Então, compreendemos que até o nosso Jesus, o nosso Cristo, em muitos lugares não é desejado. Mas houve casas que o receberam e todas essas que o viram entrar foram impactadas por sua presença. Em Lucas 4, foi a casa de Simão, o apóstolo que nós conhecemos por Pedro. Em Cafarnaum, Jesus, saindo da sinagoga, foi para a casa dele, a casa de Pedro. E o versículo 38 diz: e entrou em casa de Simão. Ninguém o havia impelido a isso. Ninguém o havia convidado. Dentro dessa casa estava uma mulher enferma, com febre. E logo alguém roga a ele por ela. E o que me chama a atenção é que nós não vemos nem aqui em Lucas 4, nem em Marcos 1, o convite formal: Jesus, vamos para minha casa. O que me faz entender na mente de pregador é que a passada de Pedro impeliu Jesus a entrar com ele em sua casa. Marcos 1,30 diz que ela estava deitada, esta mulher que estava enferma, na casa de Pedro. Quem é ela, pastor? A sogra de Pedro. Ela estava tão enferma que estava deitada. Existem enfermidades que não nos abate tanto assim. Você não fica deitado. Você pode estar ruim, mas ainda está em trabalho, trabalhando, fazendo isso, aquilo. Mas esta mulher, a Bíblia diz em Marcos 1,30 que ela estava deitada. E inclinando-se para ela, Jesus, ele repreendeu a febre.
Ela tinha uma infecção, gerou uma febre tão alta que a fez prostrar. Talvez você olhe e diz assim, mas é febre? Não é um caso assim de uma oração. Meu irmão, tinha dipirona naqueles dias. Se febre é provocada por uma infecção, desde quando infecção não é algo que vinha a preocupar alguém? Tudo que é externo, que é visível, você vê, você corrige, mas o que é interno, onde é que está a infecção? Tinha ali ultrassonografia, radiografia, tomografia, o que tinha de aparelhagem naqueles dias para saber o que aquela mulher tinha? Mas Jesus chegou e Jesus sabe aonde está o mal. Jesus pode dar fim ao mal e dar saúde. Oh, glória a Deus! A Bíblia diz que, inclinando-se Jesus para ela, repreendeu a febre. E Marcos 1,31 diz que ele tomou-a pela mão e a levantou, e a febre a deixou. E agora, já curada, servia-os, porque crente deitado ele não serve em todos os sentidos, não consegue desempenhar nenhuma função, não consegue prestar serviço. E quando o crente está deitado, principalmente dormindo espiritualmente, ele gera muitas dores, prejuízos, percas até irreparáveis. Lembra de Mateus 25? 10 virgens, todas dormiram, mas 5 delas eram imprudentes. Dormiram sem reserva, sem azeite para a lâmpada. E à meia-noite, perto da meia-noite, ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo. Aí, meu irmão, foi um pampeiro só. As que não tinham azeite, pediu azeite para quem tinha. E quem tinha disse, se eu der para você desse azeite que há aqui na minha reserva, eu vou ficar sem. Aí vai ficar eu e você no prejuízo. Vão comprar, vai comprar azeite. Quando elas saem para comprar, as prudentes entram pela porta das bodas, da celebração, e a porta se fecha sobre elas. E quando as imprudentes retornam com azeite na lâmpada, já era tarde. Viu só? O crente, quando dorme espiritualmente, gera prejuízo, e às vezes prejuízos irreparáveis. Não houve reparação aqui. Elas perderam. É um exemplo de perda da salvação. Quando nós olhamos para Jesus, que chamou alguns dos seus discípulos, apóstolos em especial, para vigiar com ele, quando retorna da oração, a Bíblia diz que acha-os dormindo. Prejuízo espiritual. Esperava deles intercessão, esperava deles companheirismo na oração, mas os achou dormindo. Se você for olhar na Bíblia, Sansão, no dorme e acorda no colo de Dalila, ficou num prejuízo terrível, quando na brincadeira de tô fraco, tô forte, entrega ali o segredo que estava guardado em seu coração. Eu quero que você entenda uma coisa: mordomia espiritual, emocional, não é para o crente. Quando você para de orar, quando você para de buscar, quando você para de se dedicar às coisas de Deus, você não tem ideia dos prejuízos que estão sendo acumulados.
Você não tem noção do que acontece quando você baixa a espada, descansa o escudo, tira a couraça, descalça os pés, retira o capacete. Você não tem noção. O inimigo não dorme, ele não descansa, ele não tira folga nem férias. Ele está à espreita, procurando uma brecha para poder te atacar. E ainda que quem é de Deus, o maligno, não toca, mas ele pode lançar seta. E para lhe atingir, ele não precisa tocar. Você precisa estar sóbrio e vigilante. Sede sóbrios e vigilantes. Orai, vigiai, porque o vosso adversário anda em derredor, bramando, buscando a quem possa tragar. Não esteja dormente nessa última hora. Essa mulher estava deitada, e deitada estava gerando um prejuízo, não porque ela queria, mas você vai ver aqui, e está bem claro, que a Bíblia diz que quando Jesus a toma pela mão e a levanta, a febre a deixa, ou seja, ela é curada quando ela levanta. Oh, glória a Deus! Levante-se nesta hora. Deus falou para Ezequiel: põe-te em pé e falarei contigo. Ela é curada quando ela levanta, e quando ela levanta, a Bíblia diz que a febre a deixou. Você quer que essa enfermidade saia da tua vida? Levante-se. Você quer que essa opressão cesse na tua vida? Levante-se. Você quer que a depressão bata em retirada, sai desse quarto? Levante-se. Você não pode ficar aí prostrado. Jesus te toma pela mão nesta hora e te levanta. Quem crê, glorifica o nome do Senhor. Levante-se. Aleluia. Quando ela levanta, aonde está o prejuízo, pastor? Quando ela levanta, a Bíblia diz que já curada, ela levanta e serve-os. Começa a servir os que estão em sua casa. Deitada, ela não estava servindo, mas quando ela levanta, ela começa a servir. Quando você levanta espiritualmente, o serviço retorna. As coisas começam a mudar, a obra é feita. Levante-se nesta hora, no nome de Jesus. Levante-se. Tua família precisa que você se levante. Aleluia. Teu cônjuge necessita que você se erga, se levante. Você desperte dentro dessa casa e você seja renovado pelo Espírito Santo de Deus. Levante-se. Aleluia. O teu povo, os teus irmãos, a congregação espera o teu levantar. Aleluia. Jesus chegou aí. Levante-se. Aleluia. Na casa de Pedro, não foi só a sogra de Pedro que foi agraciada. Não foi só ela que foi agraciada com cura. No pôr do sol, trouxeram ali muitos que se achavam enfermos e endemoniados. A cidade inteira, o versículo 33 deixa claro, a cidade inteira se ajuntou à porta. Jesus, versículo 34, curou muitos. E pela manhã muito cedo, ainda escuro, ele saiu. Jesus curou muitos, curou dentro da casa de Pedro, curou fora da casa de Pedro. Em nome de Jesus Cristo, eu declaro sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a tua casa. Recebe que é
é para quem crê, viu? Essas coisas é só para quem crê, não é para quem acredita, para quem fala, não, eu sei que funciona. Não, é para quem crê. Recebe só os que creem. Eu vou liberar esta palavra de vitória sobre a tua vida. Vai ter milagre dentro da tua casa, ô glória. Vai ter milagre na porta da tua casa. Vai ter milagre dentro, vai ter milagre fora. Vai ter milagre dentro, vai ter milagre fora. Recebe que esta palavra é para você. Jesus curou muitos pela manhã cedo, ele se levanta ainda escuro, ele sai na quarta vigília da noite. Marcos escreve e registra que Jesus não estava sozinho, ele estava com Tiago e João. Jesus, a Bíblia nos mostra que indo para um lugar deserto, ele foi ali para orar, mas ele foi seguido por Pedro. Ele foi seguido por Pedro e os demais. Ele se encheu em 40 dias no deserto, capítulo 4 de Lucas. Você vê Jesus cheio na casa de Pedro. Ele se encheu em Mateus 4, 40 dias no deserto em jejum. Antes da casa de Pedro, Jesus se encheu. Ele cura na casa de Pedro, com a virtude que ele recebeu, ele curou também na porta da casa de Pedro. E agora? Agora ele se levanta cedo, na quarta vigília da noite, ele retorna ao lugar deserto para fazer o quê? Para orar. Para quê, pastor? Se encher de novo, se encher mais. É assim a vida do crente, meu irmão. A Bíblia diz que em Atos 2, os que esperaram a promessa, aleluia, foram batizados com o Espírito Santo, e a Bíblia diz, e todos foram cheios. E quando eles terminam de receber tamanha graça, no capítulo 2, no capítulo 3, a Bíblia diz que Pedro e João foram para o templo orar. Para quê? Para ser mais cheio. Porque crente é assim, meu irmão. Crente que tem visão não espera esvaziar. Ele encheu, baixou um pouquinho e fala, opa, baixou, deixa eu encher mais um pouquinho. Eita glória, louvado seja o nome do Senhor, engrandecido seja o nome do Deus vivo, Jesus Cristo, Senhor e Salvador. Se encher de novo, aprenda com Jesus, orar, orar e orar. Ora antes, ora depois. Ora antes e ore depois. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que um dos seus discípulos disse, mestre, ensina-nos a orar. Ele reconheceu que não sabia orar. Para ele, no seu entendimento, talvez a oração era rasa. Mas quando ele via Jesus saindo, indo para a oração, e Jesus voltou, ele chegou a Jesus e disse, Senhor, ensina-nos a orar. É onde entra a oração do Pai Nosso, viu? Mateus 6, versículo 9 ao 13. Tenho guardado no meu coração. Aí Jesus dá ali uma oração modelo, um exemplo de oração. Jesus faz a oração dele. Aleluia. Não é oração que a gente tem que ficar aí copiando e repetindo. É uma oração modelo, é um exemplo de oração, de como o crente deve orar. Começa reconhecendo, adorando a Deus. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Olhando para a reverência, olha aí, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, renúncia, dependência. Então, meu irmão, oração modelo. O discípulo percebeu que ele não sabia orar. E Jesus é o nosso exemplo de vida, de oração. Ora antes, ora depois. A casa que recebe Jesus tem milagre dentro, tem milagre fora, tem milagre na porta. E depois ore. Aleluia. Como Jesus chegou, nós não sabemos, mas ele chegou ali. Mas uma coisa eu tenho para lhe dizer nesta hora. Uma pergunta, né? Como Jesus chegou na sua vida?
Ou ele ainda não chegou? Como Jesus chegou na casa de Simão e André, a Bíblia não descreve. Mas é quando o culto terminou na sinagoga que foram para a casa de Simão e André. Ei, irmão, depois do culto vai ter milagre na tua casa, viu? Recebe que é para quem crê. Depois do culto vai ter milagre na tua casa. Vai ter milagre na porta da tua casa. Você pode até já ter entrado, mas alguém vai bater palma e dizer: ei, irmão. Você vai sair na porta e alguém vai dizer: senti de Deus de trazer algo aqui. Você crê nisso? Hã? Eita, glória a Deus. Alguém com sabedoria impeliu Jesus a ir até ali. Se ele foi impelido pelo Espírito Santo a ir para o deserto, vamos crer que o Espírito Santo o impeliu também pela vida de Pedro ir na casa de Pedro. Quando terminou esse culto na sinagoga, que Jesus terminou de ensinar, ele foi para a casa de Simão Pedro. Quando terminar o culto hoje, ou amanhã, ou o dia que tem culto que você congrega, tenha uma convicção: não perca a oportunidade, direcione, leve Jesus para a sua casa. Leve Jesus para a sua casa. Você foi para a casa dele, agora leva ele para a tua casa. Vai ter milagre lá dentro. Vai ter milagre antes da noite. Vai ter milagre antes da noite chegar na sua porta. Vai ter milagre quando a noite chegar na tua porta. Vai ter milagre antes do sol se esconder na tua porta. Nos escritos de Lucas e Marcos 1, ninguém o chamou, mas ele, impelido, foi. Creio no meu coração que algo moveu Jesus. Ou a passada de Pedro sob a direção do Espírito Santo, mas Jesus foi na casa de Pedro. A casa que recebe Jesus, eita glória, ela não é a mesma. A casa que recebe Jesus, ela é impactada. E hoje a casa que recebe Jesus é a sua. Oh, glória a Deus. Em Lucas 7, ele foi na casa de um fariseu. Em Lucas 19, ele foi à casa de um publicano. Meu irmão, Jesus vai também na sua casa. Em Lucas 10, ele foi na casa de Marta. Eita glória! Ele foi na casa de Jairo. Louvado seja o nome do Senhor. Será que esta não é hora de você dizer: Jesus, passa lá em casa? Eita glória! Será que não é hora de você dizer: Jesus, vai na minha casa hoje? Eu necessito tanto do Senhor. Receba-o com alegria. Lava os seus pés. Dê a ele o ósculo santo. Unge a cabeça dele. Faça tudo que o fariseu que o convidou está ali não fez. Chame Jesus. Oh, glória a Deus. Mas quando ele chegar, depois de você o ter convidado, não deixe Jesus sentado sozinho à mesa. Antes dele sentar à mesa, louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos.
antes de Jesus sentar à mesa, lave os pés de Jesus. Aleluia. Beije-lhe os pés, se necessário for. Unja-o. Mas não deixa Jesus sem honra na tua casa. Hoje é o dia. Hoje é o seu grande dia. Aceite a Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida. E se você já o recebeu como Senhor e Salvador, não deixe esse Jesus ir embora. Quando ele fez que ia para mais longe, no caminho de Emaús, alguém disse: fica conosco. Aleluia, fica conosco. Já está tarde. Entra em minha casa. Vem cear comigo. Oh, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Não deixa Jesus passar, meu irmão, hoje, da tua vida. Que Ele faça morada. Aleluia, em seu coração, em sua casa, em sua vida, em todo o teu ser. Jesus te ama e te quer bem. A sua casa é o endereço de Jesus agora. Ele está indo aí. Recebam com alegria. Adore Ele, cultue. Com os irmãos, exalte o nome do Senhor hoje, porque Jesus está na tua casa. Amém? Vamos orar. Vamos falar com aquele que tudo pode. Senhor nosso Deus, eterno Pai, nós te louvamos. Te agradecemos mais uma vez, com todo o nosso ser, por sua bondade, misericórdia, benevolência. Que o teu bom Espírito Santo seja bem-vindo no lar deste homem, desta mulher. Que a tua palavra que foi recebida, esta palavra que foi aceita, venha operar maravilhas. Eu sei, Jesus, que nós necessitamos mais do que imaginamos de Ti. Esta casa, ela sem Ti não é autossuficiente. Em nome de Jesus, da vida, da paz, da graça, da força, sustenta, ampara, provenha, provê para este e para esta, Senhor. Cure. Louvado seja o nome do Senhor, porque só o Senhor pode fazer o que ninguém pode. É o que eu te peço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém.